E aí, irmão, tudo bom com você, cara? Olha isso aqui, eu não sei se vai dar pra pegar, não. Mas a galera tá tocando música lá embaixo e de novo, né? Mas tá bom. Hoje, irmão, eu quero trocar uma ideia com você de que a gente não pode ficar fingindo ser cristãos nessa vida, irmão. Porque, cara, o que eu tô pensando aqui, irmão? Muitos de nós hoje em dia, a gente vive a nossa vida sendo de um jeito na igreja, mas e quando a gente sai da igreja? Como é que a gente fica? Como é que a gente é fora da igreja, irmão? Muitas vezes eu já me peguei sendo um cara que é cristão dentro da igreja, mas quando eu tô fora, tipo no meu ambiente escolar, eu meio que esqueço quem eu realmente sou, que eu sou cristão. E eu quero trocar uma ideia com você pra gente pensar um pouquinho a respeito disso, irmão. Porque ser cristão é um estilo de vida, não é só pra gente ser bonitinho dentro da igreja, cara. Ser cristão é a gente seguir a Jesus, refletir as ações dele e, cara, realmente rejeitar a nós mesmos para viver para o Senhor, até mesmo na escola, em casa, em todos os lugares, cara. E se tem uma coisa que a gente peca é em ser cristão fora da igreja. Porque, cara, vamos refletir aqui de verdade. Ser cristão na igreja é uma coisa fácil. Por quê? Porque é todo mundo cristão ali, é todo mundo adorando o mesmo Deus. Então é muito tranquilo você estar em um ambiente que é cheio de cristão e ser cristão de fato. Porque, cara, eu costumo dizer que muitos humanos, né, eu me incluo nessa muitas vezes também, que nós somos produto do meio. Se a gente tá num ambiente lotado de cristãos, a gente vai ser cristão. Mas se a gente tá em um ambiente que a galera só fala coisas erradas, a gente também vai falar coisas erradas, a gente também vai falar besteira, irmão. Então, nós humanos, a gente tem essa tendência de ser produto do meio, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Porque, cara, não adianta nada a gente ser cristão no lugar que é fácil ser cristão e não ser cristão na escola, por exemplo, onde a galera, às vezes, não fala tanta coisa boa, cara. Porque, irmão, as escolas hoje em dia tem muita gente que fala qualquer coisa, né, cara? Hoje em dia tem muitos assuntos ruins nas escolas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Não só nas escolas, no ambiente de trabalho, na faculdade, em todos os lugares vai ter gente que fala o que não deve, né? E, irmão, é muito difícil a gente lembrar de quem a gente serve quando a gente está cercado de más influências. E o que eu quero frisar aqui, irmão, é que a gente tem que lembrar do Deus que a gente serve, até mesmo ali no pior ambiente possível, irmão. Porque se tem uma coisa que eu aprendi vivendo, é que nós somos forjados nas piores situações, irmão. Quantas vezes Deus usa as situações ruins da nossa vida para transformar alguma coisa, algum malefício em bênção, irmão? Quantas vezes Ele nos surpreende com isso, cara? É demais, irmão. Deus é Deus, irmão. Ele vai usar situações ruins para transformar a gente. Mas, cara, o que eu fico pensando é que a gente tende a apagar esse espírito de cristão da gente quando a gente está em qualquer ambiente a não ser a igreja, cara. Já é pra pensar nisso? E, cara, se a gente realmente é cristão, a gente não deve deixar de servir o Criador, de ser uma pessoa boa, humilde, assim como Jesus foi, fora da igreja, irmão. Cara, a gente tem que parar de ser aquele cristão falso, sabe? Que vai pra igreja todo domingo, que frequenta ali, que realmente ora. Mas quando você tá rodeado de pessoas que pensam diferente, você deixa de ser cristão, irmão. Por exemplo, lá na escola, às vezes eu fico cercado de amigos que falam umas coisinhas que eu não gosto tanto. E a maioria das vezes eu me pego conversando essas mesmas besteiras. E sendo cristão, eu não deveria falar algumas coisas, cara. Mas aí, quando eu vejo, eu já tô falando, irmão. Nós todos somos falhos. E esse vídeo é pra gente lembrar de que a gente precisa ser cristão até mesmo onde não dá. Já parou pra pensar nisso, irmão? Na escola, que é o ambiente que eu tô e que acho que você está também, faculdade, trabalho, esse ambiente mais sério, vamos dizer assim, né? Cara, ali a gente tende a esquecer de que a gente é cristão. Porque a gente começa a fazer tanta coisa que a gente esquece do nosso Deus. Sendo que a gente tem que servir ao nosso Deus onde quer que a gente esteja, irmão. Então, é muito delicada essa situação, cara. Porque pensa comigo, Deus sempre foi Deus onde quer que Ele foi. Jesus aqui na Terra, por exemplo. Quando ele estava cercado de fariseus hipócritas, por exemplo, ele não deixou de ser Messias. Ele não esqueceu o valor que ele tinha e quem ele era. E por que quando a gente está cercado de
más influências que, tipo, eu conheço várias pessoas que eu tive que me afastar porque eram influências um pouquinho ruins. E, cara, quando eu estava com elas, eu virava outra pessoa, irmão. Eu nem gosto de lembrar, cara. Então a gente não pode esquecer de que a gente é cristão quando a gente tá em situações adversas, cara. Porque o próprio Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, ele passou por diversas adversidades, cara. E mesmo assim ele não esqueceu quem ele era. Então, irmão, esse vídeo aqui é pra frisar na nossa cabeça que a gente não deve esquecer que a gente é cristão quando a gente tá fora da igreja, irmão. É fora da igreja que a gente tem que ser cristão mesmo, cara. É fora da igreja que a gente tem, de fato, que louvar ao Senhor, que orar, que espalhar a palavra. Porque, irmão, a gente espalhar a palavra na igreja, todo mundo ali já conhece. Mas, cara, a gente precisa espalhar a palavra fora da igreja, irmão, pra alcançar mais almas em nome de Jesus. E, cara, a gente não pode deixar a luz que há dentro de nós de ser cristãos apagar quando a gente está longe da igreja, irmão. A igreja, eu costumo dizer que ela é uma bateria, porque a gente vai vivendo a nossa vida durante a semana e a bateria vai acabando. A gente vai para a igreja, recarrega e sai dali muito poderoso. A igreja não é o único local que a gente tem que ser cristão. Lógico, a gente tem que ser cristão ali, mas também tem que ser cristão fora dela, irmão. É fora dela que a gente não pode deixar se levar por simplesmente estar fora da igreja, irmão. Deus, ele tá em todo lugar, cara. Deus está aqui. Deus está aí com você, Deus está na igreja, Deus está no carro, Deus está na escola, Deus está no trabalho, Ele está em todo lugar. E a gente não pode parar de ser cristão quando a gente não está na igreja, cara. Porque, irmão, é que nem eu disse, cara, é fácil ser cristão na igreja, mas ser cristão em um local que não há cristãos é difícil, porque a gente é moldado pelo ambiente, cara. Se a gente está incluído ali em uma rodinha de pessoas que só falam besteira, que só xingam, a gente tende a fazer isso. Por isso que a gente tem que se afastar daquelas amizades e daqueles ambientes que nos afastam do nosso Senhor, cara. Porque, é que nem eu falo, no fim de tudo, quando esse mundo aqui se passar, não vai restar rodinha de amizade, não vai restar ambiente de trabalho, irmão. Só vai restar Deus. Aí como é que a gente viveu a vida? A gente preferiu viver a vida da maneira que a gente tem que ser, da maneira de cristão que realmente... Cara, o que cortando aqui um pouquinho o assunto, é o que muita gente acha... É que viver uma vida cristã é chata, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode sair beijando na boca, não pode sair pra festa. Mas, cara, já parou pra pensar que beijar na boca de qualquer um e ir pra qualquer festa é uma coisa que só esconde o nosso real vazio que a gente tem, cara? É meio um tapa-buraco, irmão. Se você colocar um tapete no buraco, se você andar ali, você vai cair, o buraco vai quebrar. Mas a vida cristã, ela meio que tapa o buraco, ela enche ali de concreto pra você não cair. Irmão, as baladas, todas essas coisas mundanas, elas podem, tipo, mascarar essa dor que você sente, mas e quando essas coisas acabam? Você só pecou e ainda aumentou o sofrimento. A vida cristã, ela exige muitas renúncias. E acho que é por isso que muita gente vê ela como chata. Porque acha que a gente não pode fazer nada, mas, cara, a vida cristã, ela nos leva a um caminho bom. Um caminho que a gente tem que renunciar a nós mesmos. Isso dói demais, cara, porque a gente é humano, a gente quer pecar. Mas, cara, é um caminho que nos deixa próximo de Jesus. E, irmão, quando a gente está próximo de Jesus, a gente vê que Jesus realmente preenche o nosso vazio, irmão. Ele é Deus. Cara, é que nem um velho e sábio homem me disse que nós temos um vazio interior do tamanho de Deus. Ou seja, só Ele pode preencher, não festa, nem balada. Então, irmão, quando a gente renuncia às coisas e passa a viver no caminho difícil, a gente encontra o Senhor e Ele passa a habitar dentro da gente. E aí a gente vê que Ele realmente é o que nos preenche, não é festa, não é balada, irmão. Então, cara, não vale a pena a gente desviar do caminho, desviar de Jesus que Ele nos preenche para poder se encaixar em um certo grupo e para poder viver uma vida mundana que não vai levar a felicidade nenhuma, só prazer momentâneo. Então, cara, não deixa de ser cristão não, cara. Onde quer que você esteja, cara, seja cristão. Se um dia você tiver em um local que você não deve, seja cristão ali também, cara. Cara, tenta se afastar primeiro desses lugares ruins, cara, mas se não der, seja cristão até mesmo ali. Cara, Paulo, ele foi nas cidades dos gentios que cultuavam outros deuses. E mesmo assim ele não deixou de ser cristão, cara. Ele continuou ali servindo Jesus. E por que a gente não serve também, irmão? Vamos pensar nisso, vamos passar para refletir mais sobre a situação pra gente poder servir ao Senhor onde quer que a gente esteja, demorou? Então, cara, hoje foi um vídeo para refletir sobre ser cristão fora da igreja.
sobre ser mais próximo do Senhor, até mesmo em ambientes que a gente encontra adversidades nessa vida, né? Não? Então, cara, obrigado mais uma vez por ter me acompanhado nesse vídeo. Muito obrigado de coração. Um beijo pra você, um beijo na família. Fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você, que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Cara, desculpa se a música apareceu aqui no vídeo, mas eu tenho certeza que a mensagem, que é o foco do vídeo, foi aplicada nos... Nossa, você vai falar não, cara, credo. Foi aplicada nos nossos corações. Então, irmão, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Até mais.